Minha amiga Laura, a primeira a entrar aí, boa noite. Olha só, Fran também, tudo bem, minha amiga? Boa noite a todos e a todas aí. Vamos começar. Vou contar hoje essa história minha, que é uma história realmente de cura. Alan, grande meu irmão. Tudo jóia, né? Tudo bem? Hoje eu vou contar aqui pra vocês aqui uma história realmente real, certo? De cura pelo auxílio da espiritualidade. De algo que durante mais de 10 anos, mais de uma década eu convivi. E eu acredito que muitas pessoas, né, ainda convivem com isso de forma silenciosa. Vamos deixar o pessoal chegando aí, marquei para 7 horas, o Instagram está começando a avisar aí para as pessoas. Mas hoje a gente vai falar aqui um resumo de como é possível, né, a partir de um caso realmente real, concreto, você ter o auxílio da espiritualidade para você curar algo que você tem há muito tempo, né? Ó, Thaís, boa noite, Thaís, tudo jóia? Vamos esperar aí o pessoal um pouquinho chegar, dar uns 7, 5 mais ou menos. Eliette, boa noite, Eliette, tudo bem? Boa noite. Glade, Hannah é minha amiga aí, ó. Gladys entrando também. Vamos esperar aqui um pouquinho, pessoal. Hoje eu vou contar um pouco de minha história para que as pessoas saibam que é possível, com o auxílio da espiritualidade, você se curar de algo que há muitos anos você convivia ou convive, né? Eu acho que a minha história aqui, talvez muitas pessoas ou se identifiquem, ou já passaram por isso, ou conhecem pessoas que passam por isso e não sabem mais a quem socorrer e o que fazer, né? Então, o que eu vou contar aqui para vocês aqui é justamente o fato de que há mais de uma década eu tinha problemas existenciais, de angústia, era uma depressão muito forte, eu tinha um desânimo, aparentemente sem problema nenhum, com a situação financeira equilibrada, com uma família equilibrada, estável, mas eu tinha um problema existencial, né? Era comigo mesmo, que há mais de 10 anos eu acordava quimicamente assim com aquela sensação de desânimo, né? De sequer ter forças para levantar de uma cama, para fazer minhas atividades, e aí ia para médicos e procurava o auxílio da medicina, que me passava remédios, e esses remédios eles não faziam efeito, né? Eles não faziam efeito. Eu entrava em uma terapia com apoio psicológico, eu saía da terapia em pouco tempo, eu não conseguia ficar em terapia nenhuma. E depois procurei todos os tipos de auxílio espiritual, em igreja, de centros de umbanda, de centro espírita, percorri todas as religiões e também não conseguia auxílio, né? Então, a partir do momento que eu vi que não tinha mais nenhuma saída, foi que eu escutei, né? Escutei uma palestra uma vez em um local religioso. Quando eu escutei essa frase, eu nunca esqueço. A gente só é curado quando a gente muda internamente os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e passa a seguir, de fato, o que Jesus Cristo pregou aqui na Terra. A partir daquele momento que eu ouvi aquela frase, eu comecei a acreditar que era possível, sim, sair de uma situação, de um estado de há mais de uma década de convivência, com um sentimento de tristeza profunda, mesmo nem sem uma situação concreta, nenhum problema financeiro, nem de familiar, nada, de saúde, nada. Simplesmente químico, que remédio nenhum conseguia fazer efeito. Eu comecei, sim, aí sim, eu parti para um tratamento mesmo espiritual, onde eu pude fazer uma espécie de reforma íntima. O que é a reforma íntima? Reforma íntima é você mudar seus pensamentos, você começar a aplicar tudo aquilo que o mestre aqui pregou para todo mundo. Ele deixou aqui as leis de Deus aqui na Terra. Existem as leis dos homens, o Código Penal, a Constituição, as convenções sociais, o julgamento do próximo. Nós somos julgados o tempo inteiro, né? Sartre já dizia, o inferno são os outros. O que é isso? São julgamentos e condutas criados por Jesus? Não, pelos outros, pelo ser humano. E eu comecei a perceber que esses julgamentos me afetavam. Eu comecei a perceber que eu não perdoava as pessoas que faziam algum mal contra mim, ou então que as pessoas que me atingiam de forma direta ou indireta, e que sempre foram muitas, né? E eu começava a levar aquela mágoa, aquele rancor para dentro de mim, e aquilo me criava um estado depressivo tão grande, que essa nuvem negra, essa nuvem
pesada de pensamentos, ela simplesmente tomava conta do meu ser, né? Era assim uma espécie assim de ambiência onde eu não queria perdoar, onde eu queria me vingar das pessoas que faziam algum mal contra mim, onde eu queria ser vaidoso, onde as relações que eu me envolvia na época eu não era verdadeiro, eu não estava ali 100%, né? Eu não sabia ser verdadeiro por vaidade, ou por não saber dizer não, ou por não saber dizer, olha, não estou afim, eu não estou com vontade, ou então não estou feliz. Isso, quando a gente não aplica as máximas de Jesus, sede verdadeiro, a verdade vos libertará, faça ao próximo que gostaria que fizesse a si mesmo, a gente começa a sofrer as consequências. Porque uma coisa é obedecer às leis dos homens, obedecer à Constituição, obedecer ao Código Penal, obedecer à sua convenção do condomínio, obedecer às convenções sociais. Isso todo mundo faz, muita gente faz. Porém, o mais importante é a gente obedecer às leis de Deus que foram trazidas por Jesus Cristo aqui, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, e que poucas pessoas, de forma concreta, lá no fundo da alma, conseguem cumprir. E eu era uma delas. Eu não cumpria, eu não era verdadeiro com o próximo, eu não perdoava o próximo, eu guardava um rancor tremendo. Era um rancor tão grande que eu tinha quando alguém me fazia um mal, que eu ficava dizendo, eu vou me vingar, eu não vou perdoar. Eu ficava quase que obsediando a pessoa. Então isso era o quê? Isso me trazia uma depressão. O meu caso foi estritamente, exclusivamente espiritual, porque remédio nenhum me curava. Eu só passei a curar-me quando aí sim eu passei a frequentar um tratamento, participar de um tratamento espiritual de forma efetiva. Não apenas ouvir palestras, não apenas recitar frases bonitas, não apenas ler Bíblia, Evangelho, Livro dos Espíritos, seja qual religião for. Isso não me curou. O que curou foi uma mudança de pensamento e de conduta. Aí sim, quando eu e estou ainda nesse processo, é lógico que estou ainda mudando, sempre procurando melhorar-me. Então, a partir do momento que eu comecei a mudar de conduta, que eu comecei a seguir estritamente o que Cristo ensinou a todos nós, eu comecei a sentir, pessoal, uma melhora tão grande. Aos poucos, esse sentimento de angústia foi se dissipando, foi melhorando, e eu comecei a sentir uma felicidade que eu imaginava que ia passar a vida toda naquela prisão. Eu vivia uma espécie de prisão. O meu espírito estava preso, aprisionado à falta de perdoar as pessoas, à falta de esperar que as pessoas pedissem desculpas para mim, ou esperando que o próximo agisse igual ao que eu faço. Então, o que eu digo para vocês, a minha experiência, ela foi exclusivamente espiritual. Mas obviamente que as pessoas elas devem sempre procurar um tratamento médico. Porque eu procurei o tratamento médico não teve efeito. Mas o desmame na época que eu fiz foi com auxílio sempre da medicina. Porém, eu consegui me livrar, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, com um peso substancial da mudança de atitudes interna, chamada reforma íntima. A doutrina espiritual diz reforma íntima, lá no seu íntimo. Não é você de boca para fora dizer eu te perdoo. É você ter compaixão pelo outro e saber que o outro é limitado igual a você. Porque quando você não perdoa o próximo, você também está dizendo para Deus assim, ora, se eu não perdoo o outro, também não vou ser perdoado. Porque quem não tem erro aqui? Quem não machuca o próximo? Seja de forma intencional ou não, seja de forma direta ou indireta, seja por não ser verdadeiro ou não ser direto com o outro, que muitas vezes está envolvido conosco, e a gente não tem uma conduta direta e verdadeira e sincera. Então, isso tudo que eu praticava, causou em mim, sim, uma espécie de depressão espiritual, certo? E que só foi curada com a mudança de comportamento, com a prática do perdão ao outro e perdão a mim mesmo. Porque eu não me perdoava. Quando eu praticava um erro e eu sofria com isso, eu mesmo não perdoava a mim mesmo. Quando eu resolvi me perdoar, quando resolvi perdoar o outro, e quando eu passei a perceber que todos nós aqui nos encontramos em um processo de evolução espiritual, que todos nós aqui cometemos diversos erros todos os dias, e que nós precisamos, além de perdoar o outro, perdoar nós mesmos, mas mudar as nossas condutas, eu comecei a ficar livre daquelas sensações. Passei a acordar super bem, à disposição, acordar cedo, antes acordava tarde.
acordar com a disposição, com a felicidade, com a vontade de correr na rua, com a vontade de produzir, de fazer todas as minhas atividades que antes eu não tinha, eu me arrastava. E isso foi mais de uma década que durou. Então, o que eu digo aqui, o meu testemunho aqui, que é um testemunho para muitas pessoas ouvirem, é claro que cada caso é um caso. O meu caso foi espiritual, sim, porque eu só consegui mudar quando eu consegui mudar internamente, e aí meus sintomas desapareceram. Fazer uma reforma interna mesmo, sabendo o seguinte, eu também tinha um problema muito grande. Eu queria agradar todo mundo, eu sentia uma necessidade de validação. Se alguém falava mal de mim, eu interpretava mal, eu ficava para baixo. Eu queria ser aprovado por todos. E quem são os outros para a gente achar que os outros vão aprovar a nossa conduta? Alguém aqui agradou todo mundo? Jesus agradou a todos? Não agradou. Quem somos nós para agradar? Jesus foi chamado de louco, de tresloucado, de causador de confusão e outras hipóteses que a Bíblia relata. Então o que nós não podemos é esperar que o julgamento do outro nos aprove, porque já dizia Sartre, o inferno são os outros. Ou seja, muitas vezes o problema não é com você, é com o outro. Só que se você pega essa energia do próximo e absorve para si e coloca aquilo como uma mágoa e não perdoa, você começa a sofrer uma espécie de depressão espiritual. Aquela energia você absorve tanto que você começa a ficar para baixo, tão para baixo que você tem uma hora que você não consegue fazer quase mais nada. E isso se você for uma pessoa sensível, se tiver uma mediunidade, pior ainda. Então o que eu falo aqui para vocês é que muitas pessoas passam por isso, com medicação não conseguem sair disso e não procuram um tratamento espiritual. Quando eu falo um tratamento espiritual, não é em centro espírita apenas, em qualquer local de culto da religião da pessoa, e a pessoa se entregue a uma mudança interna e se entregue a ouvir realmente palavras de Deus, onde ela se entregue justamente a devoção daquilo que não está ao alcance do homem, que são as leis humanas. As leis humanas, elas não conseguem resolver tudo, porque o ser humano é limitado. Às vezes a gente tem que sim apelar para algo divino, para apelar para justamente algo que está dentro, na alma. Muitas vezes a doença não é física, é da alma, certo? Então é importante isso, porque aconteceu comigo. E eu pensei, pessoal, que eu ia conviver o resto de minha vida, de minha existência com essa sensação. Né? Eu pensava que eu ia conviver com isso o tempo inteiro, entendeu? Nessa minha situação. E eu vi que é possível, eu resolvi escrever no meu blog sobre o tema. Eu estou escrevendo um livro para ser publicado em breve, com vários tópicos que eu divulgo no meu blog. Esse livro, se Deus quiser, vai sair no segundo semestre, onde eu vou tentar relatar para as pessoas que muitas vezes a cura nossa está na busca da espiritualidade, na busca de nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. E o principal, não ligar para o julgamento do outro. A nossa régua não deve ser o nosso colega de trabalho, o nosso amigo, e muitas vezes nem nossa família. Deve ser justamente a nossa consciência. Se você sabe que está fazendo algo que é correto, algo onde você busca ser uma pessoa melhor, você não tem que se preocupar se o outro vai entender isso, se o outro também vai te julgar de uma forma diferente da que você tem a intenção, certo? Então, é algo muito importante aqui. A minha amiga está querendo entrar, a Júlia, testemunho dela. Júlia, eu já adicionei você aqui, viu? Ao vivo. Se quiser falar, pode falar. Então, o que eu digo para vocês é que, por mais de uma década, eu pegava um avião, vamos dizer assim, e dentro de mim tinha aquela angústia, não saía. Em qualquer lugar, era dentro de mim a angústia. Eu falei, meu Deus, que negócio terrível. É uma coisa tão terrível que quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Muitas pessoas se curam tomando remédio durante 1, 2 anos. Só que eu convivi por mais de 10 anos. Foi mais ou menos 15 anos assim. Eu pensei, vai ser a minha vida inteira assim. E eu, há mais de 5 anos que eu não sinto isso. Foi quando eu procurei fazer essa reforma íntima, eu procurei um centro espírita que me acolheu com muito amor e carinho em Salvador. E lá eu fiz um tratamento espiritual com pessoas sérias, abnegadas, pessoas que se dedicam ao amor próximo e com mentores e entidades espirituais bondosas e que me acolheram com muito amor e carinho. Então, isso significa dizer que a pessoa tem que ir ao centro espírita que estiver passando por isso? Não. Procura alguma igreja católica, se for da sua religião, procura o centro de Umbanda, se for da sua religião,
procura algum outro tipo de tratamento espiritual que se sinta bem. O que importa é a pessoa procurar algo que faça sentido para você. Não existe uma regra absoluta, uma doutrina absoluta, uma religião absoluta que vai responder todas as indagações humanas, pessoal. Não existe nenhuma religião que explique 100% todas as nossas interrogações, todas as nossas angústias que está aqui dentro de nós. Isso não existe. O mais importante é a gente agir com o coração. O mais importante não é recitar palavras bonitas, não é decorar a Bíblia, não é sair por aí recitando tudo de cor e salteado. O mais importante é você, com a sua intenção verdadeira, você buscar realmente uma ajuda espiritual, certo? De forma verdadeira. Onde você, no seu dia a dia, procure mudar os seus atos de forma verdadeira, tendo compaixão com o outro de forma verdadeira e procurando ser uma pessoa melhor de forma verdadeira. O mais importante de tudo isso é a frase que Cristo disse: buscar a verdade vos libertará, sede verdadeiro. Ou seja, a verdade vos libertará. Ele deixou aqui diversas passagens nas Escrituras Sagradas. Hoje eu vou sortear aqui daqui a pouco, certo? Eu vou anotar aqui o nome das pessoas presentes. Vou sortear dois evangelhos, 2 novos testamentos aqui, novinhos, sem interpretação de religião nenhuma, porque foi um dos livros de cura que me fez sair de algo há mais de 15 anos, pessoal. Por isso que é muito impressionante. O meu relato é real, eu não ia criar uma live e inventar isso para as pessoas. Eu estou falando isso porque eu quero compartilhar algo que eu convivi por mais de 15 anos. E nenhum remédio durante anos, nenhum tratamento conseguiu me curar. Porque eu não seguia as palavras do Cristo. Eu não era verdadeiro. Eu era uma pessoa que era rancorosa. Se me faziam mal, eu ficava com rancor, eu vou me vingar, eu não perdoo. E quanto de vós ainda faz isso? Quanto de nós fazemos isso? Eu era orgulhoso, vaidoso, certo? Tinha meu orgulho, dizer não perdoo, queria ser melhor do que o outro, queria duelar. E quem de nós não fazemos isso? Não perdoa, quer dar o troco, quer se vingar. Isso tudo trouxe para mim uma depressão espiritual. Está escrito no blog que eu escrevi, o texto. Trouxe para mim e durou mais de 15 anos. Quando eu passei a mudar as minhas condutas, aí sim, essa sensação ela se dissipou. E hoje, há mais de 5 anos, que eu não sinto o que eu sentia. Então isso é muito importante ser revelado para pessoas que podem estar passando por isso também, por uma dificuldade de perdoar um mal que alguém fez contra nós. É importante que vocês saibam, que todos nós saibamos, que o mal que nos fazem mal não nos atinge, a não ser que nós absorvamos esse mal, a não ser que nós fiquemos remoendo esse mal, a não ser que nós não perdoemos por uma espécie de teimosia, porque a mensagem que Cristo diz é para perdoar. O perdão liberta a gente. Então, se a gente carregar a nossa vida com rancor, com mágoa do erro que o próximo fez, que o outro fez, nós seremos vítimas dessa energia que ficará impregnada por nós por muitos anos, como assim comigo ficou. Se ficou comigo, deve ter pessoas passando por isso, pessoas que têm uma dificuldade imensa de buscar o perdão, pessoas que têm uma dificuldade imensa de seguir as leis de Deus que estão ali nas Escrituras, na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho, etc. Então, é importante, sim, ouvir esse testemunho. É importante que as pessoas saibam que você tem que perdoar. O perdão é algo cristão. Ah, mas o mal que me fez foi ele ou ela, ou foi esse crente, sim. Mas você deve perdoar porque é um mandamento, é uma lei de Deus. E porque você também errou já. Ou você acha que passou a vida inteira sem machucar alguém, sem você errar com o próximo, qualquer tipo de relação afetiva, ou no trabalho, ou com sua família, ou com um amigo. Você não errou? Se não tivesse errado, você não estaria aqui, nesse mundo, nesse planeta onde todos erram todos os dias. Por isso que é importante, sim, que nós busquemos a cura de nossas enfermidades, não apenas e tão somente, exclusivamente, no auxílio da medicina, da psicologia, o que é muito importante, porque hoje eu faço, até hoje, uma excelente terapia. Minha psicóloga, minha amiga, me ajuda muito. Só que eu sigo de forma perene. Antigamente eu entrava em uma terapia e saía por 3 meses por orgulho, achando que eu não precisava de terapia, achando que terapia era coisa para fraco.
E aí eu ficava preso aos meus erros, eu não evoluía. Eu ficava rodando em círculos, entrava em uma terapeuta, depois mudava para outra, porque eu tinha medo de dizer as minhas fraquezas. Eu não queria me abrir com ninguém. Eu achava que não, que o erro estava no outro. E que eu não ia perdoar mesmo não, e pronto, que eu era o cara. Com orgulho, com empáfia tremenda, que só causava um mal a mim mesmo. Isso é importantíssimo que seja dito, porque muitas pessoas têm a vergonha de dizer nas suas fraquezas, de dizer que era um pecador, de dizer que era uma pessoa que errava, dizer que era uma pessoa orgulhosa. Todos nós, a gente não acha que a gente é orgulhoso. A gente acha que a gente é um santo. Todos nós, não, eu não tenho defeito nenhum. Eu não. E a gente vive apontando o dedo para o outro. A gente fala que a gente passa o dia inteiro, todos nós, olhando para o outro e dizendo: ah, o fulano de tal que fez, a gente não se preocupa com a nossa reforma íntima. Isso é um grande erro gravíssimo. Não preocupar-se consigo e sim olhar para o próximo e com um olhar sempre crítico. É muito raro você olhar para alguém para procurar algo positivo em alguém. O mais comum é nós procurarmos apontar o erro alheio. E quando a gente aponta o erro alheio, o dedo vem para trás. O dedo vem para nós mesmos. E a gente fica preso dentro dessa energia, pessoal. De uma energia de soberba, de orgulho, de vaidade, de falta de compaixão com o próximo e de falta de caridade. Porque quando Jesus Cristo falou fora da caridade não há salvação, ele quis dizer que devemos ter compaixão com o erro alheio, devemos procurar, ao invés de apontar o erro do nosso amigo, do nosso próximo, ajudar ele, dar a mão. Fulano, você está precisando de ajuda? Tome aqui. Eu vou na sua casa, vamos tomar um café, desabafo comigo. Muitas vezes a caridade moral é muito mais importante que a material. A material você fornece o dinheiro, transfere em 3 segundos com o Pix um dinheiro X. Estou precisando aqui, cara, estou com urgência aqui, tive um problema de saúde, preciso de um dinheiro. Ah, tudo bem, eu tenho aqui, ó, tenho um dinheiro à vontade, te dou. Depois de 3 segundos pagou aquilo ali, no outro dia a pessoa continua praticando outros erros de conduta de vida. E aí esses erros de conduta, se ninguém chamar a tua atenção, porque muitas vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela acha que não tem erro nenhum, se ninguém te sacudir, aquela pessoa vai passar a vida inteira errando. Ela vai errar tanto, que ela vai perder toda uma reencarnação. Ela vai perder a sua vida inteira, pessoal. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir, está aqui para ajudar um ao outro. Todos nós somos irmãos, sem distinção nenhuma de credo, cor, raça, condição social. Todos são filhos do mesmo Pai. Isso é muito claro. Isso é muito claro, e quem disse isso foi Jesus Cristo. As leis dele. A pessoa que a gente deve ter mais admiração é ele. Ele realmente foi um homem que teve aqui na Terra, que entregou quais são as leis de Deus, as leis divinas. Então é importante, sim, que todos saibam que a reforma íntima, a reforma dos nossos atos, deve ser feita por todos, sem exceção. Por todos nós, porque quem não faz isso acaba ficando preso, aquelas tristezas vagas, aquelas angústias vagas, muitas vezes não é depressão, mas fica aquela tristeza dentro. Ah, meu Deus, estou tão triste, porque você passa o dia inteiro julgando o outro. Quem não faz isso? Quem em rede social não fica olhando lá a rede stories do próximo, ou a vida do outro está viajando e comentando, não é? Ao invés de torcer pelo outro, ao invés de emanar um sentimento de amor ao próximo. A falta de amor ao próximo causa uma doença imensa, que é uma doença espiritual, que é a tristeza vaga, a melancolia, a depressão, às vezes, dependendo do grau, e tudo isso. Tudo isso eu falo porque eu já passei por isso. Eu já fui assim. E hoje encontro-me em situação de melhoria. Não estou ainda numa situação que eu quero estar. Eu estou procurando. Tem vezes que eu me volto com um sentimento de orgulho, de vaidade, de querer dar o troco de algo que alguém me faz. Mas quando eu falo isso, eu penso e paro. Peraí, Leandro, você quer ser uma pessoa melhor, pare com isso. Fulano fez o mal? Fulano falou mal de você? O problema está com ele, não é com você. Muitas vezes o outro transfere para você o problema dele. A pessoa está mal com a vida, a pessoa está cheia de coisas da vida, ele fica olhando para a sua vida e falando mal. E você vai absorver isso, você vai cair nessa cilada. E muitas vezes eu caio, só que eu paro. E quando eu caio, eu fico com a energia negativa. Eu fico com aquilo remoendo na minha cabeça. Eu não consigo dormir direito, eu fico com angústia. Ah, porque fez isso, é porque ele fez aquilo, porque falou mal de mim. Então, pessoal, é muito sábio. Deus, ele deixou aqui, leis aqui. Basta ler o evangelho, certo? Vou sortear daqui a pouco aqui 2 evangelhos para entregar aqui. Zerinho, novinhos aqui. Para vocês verem, foi o que me curou. A leitura das leis de Deus, né? Faça o próximo que gostaria que fizesse a si mesmo, perdoa o próximo, não sejamos orgulhosos nem egoístas. E quem tiver pecado, atire a primeira pedra. A gente passa a vida inteira, a maioria passa assim, olhando para o outro e falando mal do outro. E a gente se esquece, atira a primeira pedra. Quem está falando mal não está cheio de defeito também, não.
Ou é um ser perfeito? Porque se fosse um ser perfeito, aqui não é o local. Porque eu me considero ainda muito aquém do que eu quero chegar. Mas muito aquém ainda, que eu me envergonho por ter sido um ser humano como eu era antes. Eu me envergonho por ter ficado 15 anos sofrendo uma espécie de depressão espiritual, onde eu sofria consequências dos meus próprios erros, da minha vaidade, do meu orgulho, da falta de ser verdadeiro com o outro, em relações, sejam afetivas, e seja, às vezes, muitas vezes, comigo mesmo. Eu dizia uma coisa, no fundo eu estava sentindo outra. Você diz algo, mas no fundo não é aquilo. Eu comecei, não, eu vou agora sempre procurar falar a verdade, doa quem doer, não agradar por agradar. Você nunca pode dizer algo para agradar o próximo e desagradar a si mesmo. Isso você não está cumprindo uma máxima, uma lei cristã, que é sede verdadeira, a verdade vos libertará. Quando você passa a entender isso de uma profundidade tão grande, você nota que devemos ser verdadeiros conosco também. Você não pode, salvo se tiver uma arma na sua cabeça apontada, coagindo sobre um crime de extorsão, fazer algo sob pressão ou fazer algo que atinja a sua dignidade, atinja a sua essência, atinja o seu espírito. Porque se você fizer isso, você não está sendo verdadeiro com você mesmo. E aí você está se maltratando, se violentando. Então é importante, muito importante isso. Quem for receber o evangelho, receba com o meu carinho. Receba com a minha intenção verdadeira de dizer o que me curou realmente, depois de 15 anos, sentindo essas angústias, essa tristeza, essa desânimo que eu tinha. 15 anos, mais ou menos. E meu pai testemunha disso. Tem grupos de amigos meus que meu pai mesmo fala. Ele é outra pessoa agora. É um vídeo lá que eu botei. É que meu pai não está aqui. Senão eu pedi para ele entrar na live. Quando a gente traz uma testemunha, um pai dizendo, todos veem e todos vão olhar e dizer, meu Deus, o próprio pai falou isso. Caramba, é mesmo. E quem está aqui, tem pessoas que estão nesse grupo aqui, que estou vendo, colegas e amigos meus, que estão nesse grupo, que ele viu quando meu pai falou, não, ele é curado, impressionante, mudou 100%. E ele dizia, ele ficava lá no quarto, não queria ver o jogo comigo, ficava no quarto escuro, deitado, prostrado, como um ser morto-vivo, com desânimo, sem falta de alegria, de vivência. Tudo isso foi curado, pessoal. É a coisa mais impressionante. Vocês têm que perceber que se deu certo para mim, pode dar certo para alguém que esteja passando por um momento de depressão ou melancolia mesmo forte, que seja algo espiritual, por estar muitas vezes ligando para o que o outro disse, ou por estar tendo dificuldade de perdoar o outro. Que quando alguém comete o erro, a gente não perdoa, a gente está cometendo também outro erro, de não é se libertar. A gente fica preso àquela energia, aquilo nos aprisiona e causa uma espécie de tristeza tão grande que pode virar uma depressão espiritual, pela energia, pela onda eletromagnética que causa, pela onda da energia densa que nos aprisiona a nossa alma. Isso é muito importante, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo e eu queria que não acontecesse com ninguém, porque a gente fica, meu Deus, toma remédio, vai para um lugar e não consegue. E muitas vezes a gente não sabe que pode ter um tratamento espiritual. Seja onde for, seja numa igreja, seja no centro espírita, seja no centro de Umbanda, o que tua crença disser, o que teu coração disser, isso não importa o local, o que importa é a sua alma, seu coração ir lá e se entregar àquela cura e dizer, tudo bem, eu perdoo ela ou ele que me fez o mal, porque ele também, igual a mim, é um ser em evolução, que está aqui aprendendo com erros e acertos, por maior que seja o crime cometido, entre aspas, por maior que seja o erro, por mais dor que tenha lhe causado, passou. Se passou, a gente olha para frente. E também não nos preocupemos jamais com o que o outro está pensando, com o que o outro está nos julgando. Quem são os outros para nos julgar? Eles estão perto de nós quando nós sentimos tristeza. Eles estão perto de nós quando nós estamos ali chorando internamente. Nos momentos mais difíceis, não estão. Eles vão aparecer justamente só para apontar o dedo e depois ir embora. E você continua ligando. Você liga tanto para isso que você se aprisiona. Ai, meu Deus, falou de mim, porque fulano, ciclano falou de mim. Se preocupe se Jesus Cristo falasse de você, se ele estivesse aqui na Terra, ou se viesse um espírito de luz superior e você tivesse a certeza que fosse superior e dissesse algo que você estava errado. Agora, enquanto o outro continuar dizendo, ou alguém te julgando e você estiver se abatendo, ou você estiver com dificuldade de perdão, você está sendo escravo disso. Você está errando e cometendo um erro contra si mesmo. Você está se auto-boicotando, certo? Então eu peço aqui que, vamos ver aqui, o Sobral quer entrar aqui, vamos ver se eles entram aqui para participar. Pode participar, alguém quiser dar o seu testemunho aqui também, ou fazer perguntas. É importante, pessoal, tem parentes meus aqui que sabem como eu vivia e sabem como eu estou. Minha irmã passou o final de semana aqui e viu, caramba, você está mudado, né? Eu falei, minha irmã, estou mudado. O que me mudou foi isso aqui, ó. Cumprir isso aqui. Basta cumprir as leis de Deus.
é perdoar o outro, não ligar para o que o outro diz. A gente começa a ler, não só ler, como internalizar, né? Ler, fazer a leitura assim. Antigamente eu só fazia ler, mas dentro de mim estava aquela mágoa danada. Não basta uma leitura, pessoal, de uma Bíblia, de um Evangelho. Não basta ler, você tem que internalizar e praticar e acreditar. Porque se você não acreditar no que está lendo e não acreditar que você tem a força espiritual para sair daquilo, ninguém vai fazer por você. A força está dentro de cada um, não está fora. Não é alguém que vai te dar o empurrão, não é a igreja, um padre que vai te dar o empurrão, não é no centro espírita que vai te dar o empurrão, não é no centro de Umbanda que vai te dar o empurrão, não. Eles vão te auxiliar, porém a força é sua. O mérito de sair disso é teu. Foi o que eu recebi lá no centro espírita, agora que eu vim, os amigos espirituais falaram, o merecimento é seu. Ou seja, eles ajudam, claro. Mas se você não fizer a sua parte, o que é que acontece? Lembra da lei de Deus? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Se não fizer de verdade a sua parte, se você não acreditar, se você sentir-se fraco, se você se subjugar, se submeter aos outros, você continuará sendo escravo da opinião alheia, sendo escravo da falta de perdão ao próximo e sendo escravo do próprio erro. Por isso que o presente hoje, que vai sair daqui a pouquinho, que vão ser 2 evangelhos, leiam com muito amor, leiam com toda a convicção, leiam com toda a vontade, se alguém estiver passando por isso, que está ali e tentem aplicar no dia a dia. Por mais que no seu dia a dia você encontre pessoas orgulhosas, vaidosas, que queiram passar perna em você, pessoas que falem mal de você, se você estiver protegido espiritualmente, se você estiver convicto do que estiver não só lendo, como praticando, se você tiver feito uma reforma interna na sua alma, na sua aura, você estará imune, ninguém vai te deter. Se você estiver realmente convicto e com fé nas palavras ali que estão escritas e cumprindo, ninguém é capaz de deter, porque você vai ter a proteção espiritual superior. E contra esta ninguém pode. Ainda mais do ser humano. Certo? Grande Jean, grande Fabíola, Regina, do centro, obrigado aí pela audiência, né? Pelo comparecimento aqui. É um testemunho aqui que realmente me emociona, né? Eu vou fazer aqui, alguém quiser fazer algum comentário também, fique à vontade, porque muitas vezes nós temos doenças que não são apenas doenças físicas, são doenças da alma, tá? O meu artigo, meu blog, eu escrevi sobre isso, escrevi na terça de carnaval, quando eu tive uma intuição muito forte de escrever sobre isso. Era tão forte, foi incontrolável. E saiu esse tema. Ou eu vi a reportagem de Valdo Franco dizendo em janeiro que este ano ia ser um ano de muitas depressões, de suicídios e de ansiedade, de depressão, por conta justamente dessa esfera de energia que as pessoas vivem. É uma energia tão forte, negativa, que você acha que ser positivo, ser alegre do bem, você está errado, vão te chamar de louco até. É isso que a gente vive, o certo é ser assim. Então, pessoal, não se intimidem, certo? Não ligue para o próximo, ligue sim para a conduta correta de acordo com as leis de Deus. Esta sim você deve se preocupar em seguir o que Cristo disse aqui, tá? Alguém quiser fazer alguma pergunta, faça aí. Eu acho que eu falei aí que em meia hora. Carol, minha amiga, Adriana aqui, grande Josivaldo também, Edneia presente, cumprimentar Lani, minha prima Fabíola, grande Chico, que morou no meu prédio, grande Alessandro, Thaís presente, Jean Sobral, Regina, minha querida amiga do Centro Espírita, e pessoas queridas que entraram aqui na live. Eu acho que eu fui muito enfático, porque eu fui verdadeiro. Está aqui dentro tudo que eu passei e está aqui dentro a minha cura. A minha cura, ela existiu graças, primeiro, a Deus. E depois, da permissão divina, ao esforço que eu fiz. Ao esforço de não ter me submetido que eu mais submetia, da falta de perdão, de ligar porque os outros ligam, da insegurança, de querer a aprovação do próximo, e sim de internalizar as leis de Deus, certo? É importante isso, que a gente não só internalize, como a gente crie aquela mensagem que a gente deve ler com um poder tão grande que a gente cria uma esfera de proteção espiritual. Quando a gente acredita, a gente passa a ser protegido, pessoal. Eu pensava que era coisa da minha cabeça, mas não é da minha cabeça. Eu vi que não é, certo? No centro que eu frequento, que é um centro muito sério, tenho uma gratidão muito, muito forte. Foi lá que eu obtive minha cura. Eu vi realmente que é sério, existe essa conexão com o lado espiritual e com o mundo aqui. Se nós não estivermos
preparados para proteger de energias negativas, a gente acaba sofrendo justamente essa prisão, essa doença espiritual. Isso muitas pessoas passam e não sabem, porque elas não têm conhecimento. Elas se sentem aquilo e acham que se tomar remédio vão melhorar, e muitas não. Vivem escravas apenas disso aí. Então é importante, claro, sempre deve procurar o remédio, o auxílio da medicina, mas principalmente também buscar a cura espiritual, porque pode ser algo espiritual, certo? E, no caso, tratamento psicológico. A psicologia é algo tão importante, na minha opinião, que todo mundo devia fazer uma terapia, porque você conhece a você mesmo, você passa a ter menos inseguro, você passa a depender menos da validação do próximo, você conversa com alguém isento que não vai te julgar, né? A minha psicóloga virou minha amiga. Então, por quê? Porque é uma pessoa que eu me abro com ela. Eu sei que eu não sou julgado. Ela já me conhece a minha essência. Então é importante que as pessoas busquem justamente todo o auxílio para lidar com as emoções e lidar com as suas inquietações, com as angústias. Não fiquem jamais sofrendo sozinho. Não passem o que eu passei por 15 anos. 15 anos sozinho e escondendo de todo mundo, dizendo que estava tudo bem. Que não estava. Agora está. E há muito tempo, vou dizer, 5 anos mais ou menos, que está, que eu não tomo sequer uma medicação. De vez em quando uma melatonina, que não é medicação, né? De vez em quando. Antigamente, até para remédio para dormir, eu tomava. Eu estava tão perdido espiritualmente, estava tão densa a minha energia, estava tão obsediado espiritualmente que eu tomava remédio para dormir, era fortíssimo. Mas graças a Deus, há mais de 5 anos eu não tomo. Eu durmo bem, acordo feliz, acordo disposto, corro ao ar livre, faço minhas atividades, a minha cabeça ela não fica aquela nuvem de tristeza. Isso tudo, pessoal. Não ganhei na loteria, minha condição financeira é a mesma de quando eu estava assim antes, estou no mesmo emprego. Não precisa ganhar na loteria para isso. Então é importante que vocês saibam que a doença espiritual é muito comum e que muita gente não sabe que existe. Certo? E essa doença da alma, quando nos atinge, se a gente não procurar cura, a gente pode passar a vida inteira com ela. Vou repetir, a vida inteira. Se eu não procurasse a cura, nenhuma medicação ia conseguir me curar, porque não me curou. No meu caso, não era espiritual, não me curou. Certo? É claro que eu procurei e deve sempre as pessoas procurarem a medicação. Óbvio. Isso é óbvio, é questão de responsabilidade se eu falasse o contrário. Porém, muitas vezes uma medicação não vai conseguir te curar. E aí? Você toma a vida toda, vai ficar tomando. Eu consegui desmamar na época e ficar sem, e ficar livre do que eu sentia, pronto. Porque eu trabalhei a paralelo a isso, ao tratamento espiritual. Isso 15 anos sentindo, quase 15 anos tomando isso e não melhorava. Com o tratamento espiritual que durou 8 meses, eu consegui me livrar das angústias. 8 meses, 6, 8 meses. Então, é importante aqui, ó, minha amiga Glá falando, esse momento de sair da prisão e descobrir que ser feliz com frequência é possível, é maravilhoso. E isso aí, minha amiga, exatamente. A gente tem que falar, a gente não tem que ter vergonha, não. A gente tem que ter vergonha de dizer que a gente às vezes está passando por um momento difícil. E outra coisa, estar com amigos verdadeiros, só para finalizar aqui. É tão bom quando a gente tem amizade verdadeira, quando tem aquele amigo que não vai te julgar, que não vai te trair, que você não vai desabafar, ele vai falar, pô, fulano tá mal, viu? Fulano tá mal, como é que fulano é fraco, vai ficar fofocando por trás. Isso é importante, estejam com pessoas verdadeiras que te amem. O amor ele não só se manifesta entre homem e mulher, não. Muitas vezes o amor fraternal de amigos é não mais importante, mais até do que do amor afetivo de homem e mulher. O amor fraternal de pai com filho, de um amigo com amigo, aquele que gosta mesmo de você, que te ama. Isso é importantíssimo, certo? Tenho muitas amigas e amigos que são assim, graças a Deus, e que ajudaram a sair disso. O que a Regina falou, depressão, doença da alma. Não tenho dúvida nenhuma. 100% curado. 100%. E eu agradeço a Deus todos os dias, ao pessoal, aos amigos do Centro Espírita, que eu vou todos os dias, quando eu vou lá, agradeço. Eles sabem disso. Eu sou muito grato, porque 15 anos convivendo com isso, e há 5 mais ou menos sem isso, é outra vida. Sem sentir um dia sequer o que eu senti antes. Sem ter uma recaída, vou lhe dizer. Uma sequer. Certo? Com todo respeito a todos os céticos. Uma sequer. Mas para finalizar aqui, fazer o sorteio no final aqui, dizer que é importante sempre, porque até hoje eu faço tratamento psicológico, a terapia. A minha terapia é vida, na minha opinião. Faço.
embora não dependa de nenhum de remédio, mas a terapia é uma conversa, é vida, é crescimento individual, é autoconhecimento, é amadurecimento. É importante que as pessoas procurem, que se puderem, procurar sempre a terapia, porque ela ajuda bastante no nosso crescimento. O exercício físico ao ar livre é muito bom. Eu sempre digo, isso é vida, é espiritualidade, é entrar em contato com a natureza. A meditação é importantíssima também, o yoga, o reiki e tantas outras atividades, a acupuntura, que também são auxiliares a criar uma ambiência espiritual favorável, a que você viva a sua espiritualidade de forma sadia e protegida. Então, é muito importante isso. E sempre, claro, com auxílio de todo um exército, quem estiver passando por isso, do auxílio médico, de terapia, de reiki, de meditação, de atividade ao ar livre, de amigos verdadeiros, que com certeza, pessoal, o que Jesus quer é a cura da gente. Deus não quer que nós soframos a vida toda, não. Ninguém merece. Mas é importante que nós façamos a nossa parte. É importante isso, que nós nos reeduquemos internamente, intimamente, espiritualmente, e que façamos com o coração verdadeiro a nossa parte. Queria agradecer a todos. Vou chegar aqui no final e fazer o sorteio aqui. Eu vou botar o nome de todo mundo aqui num papel, certo? E vou jogar aqui para o ar, certo? Eu vou escrever aqui, Regina presente, ó, Edneia presente, tá aqui, eu vou escrever e jogar aqui, abrir na frente de vocês. Isabela presente aqui, Lane presente, Alessandro, meu amigo Alessandro presente. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Gladys Hanna também está presente. Presente aqui. Jean Sobral presente. Muito bem, vai ser bom esse sorteio, viu? Vou autografar, viu? Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. Fabiola presente. Fabiola presente. Josivaldo, meu amigo do bolão. Josivaldo presente. Caroline Maciel, minha amiga também presente. Carol Maciel presente. E Adriana Zaiada também, minha amiga Adriana Zaiada presente. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Carolina Lisboa. Eita, que é muita gente mesmo, viu? Carolina Lisboa. E aí vai aparecendo os amigos aqui, ó. Carolina Lisboa, Iuli presente, Alan presente, Diego, Laura presente, Ave Maria, que coisa boa, vai ser um sorteio maravilhoso, sortear 3, viu? 3 hoje, Aline presente, 3 evangelhos zerados, Carol, Ken, tem 3 Caróis aqui, 3 amigas Carol Ken presente, Lisboa presente, Thaís Paranho também presente, Paranhos, deixa eu só anotar aqui. Paulo Galvão, meu irmão Paulo Galvão presente também. Eu vou fazer o sorteio, viu, pessoal? Do evangelho aqui, que eu gosto de dar. Foi o que me curou. Luísa também presente. Juliane Moraes presente. Ju Moraes presente. Luísa presente. Rafaela Guimarães, minha amiga Rafa. Grande Rafa presente. Vou fazer o sorteio, viu? Rafa Guimarães, Walter Capanema também, Melina Montoya presente. Vou sortear, pessoal, evangelho. Melina Montoya, Walter aqui também. E Larissa Nunes, Isabela Santana. Pronto. Vou saber, gente, viu? Isabela Santana. Vou sortear, atenção, pessoal, para final a nossa live aqui. Eu vou jogar aqui o nome de cada um para cima e vou sortear aqui 3 evangelhos, certo? Que eu vou dar com o maior carinho, dizer para vocês que isso me curou. E eu faço questão de que muitas pessoas que eventualmente estejam passando por isso e estejam com alguma dificuldade de passar por esse sentimento de tristeza, de apatia, e que achem que não que a cura espiritual não funciona, que isso é da cabeça, podem ter certeza que pode funcionar. Porque se comigo funcionou, por que com o outro não pode funcionar? Se comigo me curou. Agora, tem que ter realmente uma força de vontade incrível, certo? Tem que ter uma força de vontade incrível. Deixa eu aqui partir aqui, que é muita gente aqui, porque vamos fazer aqui o nosso sorteio, tá? Vou jogar pro alto aqui. Espere só um pouquinho aqui, porque eu quero que todo mundo aqui participe dessa egrégora aqui no final. Agradeço aqui a todo mundo por ter vindo, certo? O meu livro Espiritualista vai ser lançado no 2º semestre. O meu blog Espiritualista, para quem não leu ainda, que quiser ler meus textos,
eu vou passar, inclusive esse último texto que eu falei, eu produzi no carnaval, numa energia que estava no carnaval, que me veio uma intuição enorme para escrever, que foi na terça-feira de carnaval. E quando o carnaval estava pegando um pouco, estava eu lá, ó, quase que psicografando, sob intuição, escrevendo um texto. E quando eu fui no centro espírita, me falaram lá que eu não estou sozinho. Eu imaginava, porque o pessoal era uma energia tão forte, que eu nunca vi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é de mim, não. Sozinho eu não estou. E nós não estamos, pessoal. Não estamos sozinhos, certo? Estamos sempre acompanhados da espiritualidade, tá? Deixa eu aqui finalizar aqui. Eu vou jogar aqui para cima para ver o primeiro, hein? Atenção, ó. Vamos ver aqui. Vou pegar, peguei aqui o primeiro. Saiu para Regina. Olha só, Regina. Saiu para você, minha irmã. Regina, por coincidência, é a coordenadora do Centro Espírita. Foi uma pessoa que me acolheu lá, certo? Vamos para o segundo sorteio, hein? Segundo. Primeiro evangelho vai para a Regina. Vamos dar atenção para o segundo. O segundo aqui. O segundo vai para quem? Deixa eu ver, minha letra tá tão feia que eu nem sei para quem vai aqui. Deixa eu botar o óculos aqui, peraí. Vai para a Rafaela Guimarães. Cadê ela? Tá aí, viu? Rafaela Guimarães. Deixa eu sortear de novo aqui. Atenção. Atenção agora aqui. Deixa eu ver aqui. Vai para Gladys Hanaues. Olha só, Gladys Hanaues. E vou sortear mais um. O último, viu? Vai ser 4. Gladys Hanaues, amiga minha. E agora, vamos ver esse aqui agora. Atenção. Olha. Vai para Carol Ken. Pronto. 4 pessoas. Carol Ken, certo? Regina, Rafaela Guimarães e minha amiga Gladys Hanaues. Todas são amigas minhas, eu tenho contato. Depois eu vou mandar o evangelho com os meus votos aí. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir. Obrigado mesmo. Poxa, a audiência muito legal. Muito tempo eu não tinha feito live. Eu estava até esquecendo como é que faz live. E espero que vocês tenham compreendido um pouco o meu testemunho. Falei muito, falei rápido, mas falei com o coração, tá bom? Que Jesus abençoe a todos nós e a vocês também. E que continue cada vez mais curando as pessoas, tá certo? Aos ganhadores, parabéns. Minha amiga Gladys, minha amiga Rafaela Guimarães, minha amiga Regina e minha amiga Carol Ken. Depois eu vou entrar em contato aí para mandar o evangelho para vocês por correio, viu? Tchau, pessoal. Uma boa noite aí para vocês. A live vai ficar salva aí, viu? Espero que tenham gostado.